Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, que tenham tido, na verdade, também um ótimo feriado. Enfim, vamos começar a nossa aula. Vamos falar hoje sobre a produção textual, continuarmos o nosso livro de português, o livro grosso, respondendo algumas atividades nele presentes e também realizando algumas observações acerca de alguns assuntos que temos estudado, tá? Então, muito feliz de estar aqui com todos vocês, pessoal. Peço que vocês peguem seus livros, tá bom? Livro de português, o livro grosso, tá? De produção textual. Vocês vão abri-lo na página 49. Página 49. Nesses dias, nós temos trabalhado bastante a variação linguística, onde nós entendemos que existe uma mudança no dialeto de cada pessoa, dependendo da região onde a mesma reside. Dependendo da região onde ela residir, haverá uma mudança ali no dialeto. Isso não deve ser entendido e levado de forma inclusiva, porque não existe o preconceito. Tá? A gente não pode permitir que ele exista nessa parte linguística, tá bom? A gente não pode recusar a forma como a pessoa se comunica, entendendo que existem vários motivos para a pessoa se comunicar daquela forma, né? Região, a idade, a cultura, a classe social, são vários aspectos que influenciam no desenvolvimento da pessoa. Enfim, enquanto vocês abrem o livro de vocês, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui e hoje a gente vai continuar, vamos responder algumas questões presentes na página 49, página 48, página 49, tá bom? E através dessas questões nós vamos revisar a questão da variação linguística e um pouco também vamos falar sobre o preconceito linguístico, tá? Pronto? Página 49 do nosso livro grosso. Vou mostrar para vocês aqui. Pronto. Já iniciamos aqui, né, falando sobre o preconceito linguístico. Essa atividade já foi respondida na última aula, nós chegamos a respondê-la. Mas eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase a essas perguntas. Primeiro, a gente vai ler as alternativas e vamos indicar se elas são verdade ou mentira, são verdadeira ou falsa. A gente tem a letra A que diz: todas as pessoas falam da mesma forma. Não, as pessoas não falam da mesma forma e o motivo já foi exemplificado. As pessoas falam diferentemente pelo fato de nascerem em regiões diferentes. Tá? Vou colocar aqui no nosso quadro: as pessoas não falam da mesma forma por terem nascido em condições e situações diferentes. Uma pessoa que nasceu no Nordeste, ela com certeza vai falar diferente de quem nasceu no Sul e vice-versa, devido à diferença cultural, regional, climática, como eu já falei para vocês, que isso influencia também. Segundo, devemos falar da mesma forma com qualquer pessoa? Também não, está errado, não devemos falar da mesma forma com qualquer pessoa. Não devemos falar da mesma forma
com qualquer pessoa. E o porquê? Porque existe situação específica para cada forma de comunicação, tá? Isso se chama adaptação. Você vai adaptar o seu discurso à situação. Dependendo do local onde você estiver, você vai adaptar o seu discurso para que ele fique apropriado àquela situação. Todas as línguas variam, sim, todas as línguas variam. O motivo você já sabe. Dependendo da região, vai surgir uma outra necessidade de se comunicar de forma mais específica. Letra D, não existe apenas uma maneira certa de falar, também está correto. Porque não existe apenas uma maneira certa de falar, é aquilo que eu tenho exemplificado para vocês. Não existe uma única maneira de falar. Você vai adaptar o seu discurso à situação, tá bom? Em alguns casos você pode já usar gírias e outros não, dependendo da situação. Letra E, falar certo é falar de acordo com a situação, correto, tá? Você só fala certo se você souber adaptar o seu discurso à situação. Professor, então quer dizer que uma pessoa que fala na moral, mover, pô, em uma reunião de trabalho, por exemplo, ela está falando errado? Sim. Não pelo fato dela falar mover, pô e na moral, mas pelo fato dela não saber a hora correta de usar essas expressões e gírias. É o único motivo dela ter falado errado, é não saber a hora certa. Letra F. Os brasileiros já precisam aprender a falar português. Não, se fosse assim, vocês nem conseguiriam me entender. Todos os brasileiros eles falam português, eles só têm dificuldade em adaptar a forma de falar. Letra G, o português é uma das línguas mais difíceis de aprender. Não. E letra H, o certo é sempre se expressar de acordo com a norma culta. Não, tecnicamente não, né? Dependendo da situação, você não vai se utilizar da norma culta, como já foi dito aqui, tá bom? Ok, muito bem. Agora a gente vai fazer a leitura dessa tirinha aqui. Eu não consegui fazer a leitura devido à qualidade da imagem, que está um pouco embaçada, como vocês podem perceber aí, tá? Mas aparentemente ela diz, professora Norma, por que a gente tem um dia para todo... Bem, enfim, eu não vou conseguir ler, a imagem está embaçada, então vamos passar para o enunciado. Letra A. É necessário frequentar a escola para aprender a falar português? Justifique. Não. Nós já nascemos e nós já sabemos falar o português. Com a convivência com as pessoas, ouvindo o português, nós conseguimos aprender. Letra B. Para a professora Norma, Zeca não sabe falar português. De acordo com o que estudamos nesse capítulo, ela está certa? Não, ela não está certa. Ela só não entende que existe uma adaptação à forma como o Zeca está falando, tá bom? Mas que ele sabe sim falar português, até porque ele consegue entendê-la e ela consegue entendê-lo. Letra C. Que variante do português a professora Norma quer que Zeca aprenda na escola? Ela quer que ele aprenda a variante da norma português normativo, né, que é a norma padrão que a gente chama, tá? Pronto. Agora a gente parte, pessoal, para a página 49, para a gente poder finalizar esse capítulo aqui, tá? Já de antemão, vocês vão ver uma imagem aí, uma tirinha. Ó. Leia a tirinha abaixo e responda as perguntas a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Aí temos aí a primeira. Moca, me ensina a ler. Moça, me ensina a ler. Só se tu voltares a frequentar a escola. E ele diz, como, moça? Eu nem sei qual é a escola. Entendi. Ela não sabe ler, né? Ele não sabe ler, como é que ele vai conseguir saber qual é a escola se ele não sabe ler? Ok, tudo bem. Vamos agora às perguntas, né? Primeiro, letra A. O menino gostaria de aprender a ler. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra B. Marieta ensinaria o menino a ler sob uma condição. Correta. A condição de ele voltar a frequentar a escola.
Letra C, o menino não sabe onde fica a escola. Correto, até porque ele não sabe ler. E a gente está vendo aqui claramente que tem aqui mercado, escola, farmácia, açougue. Mas como é que ele vai ler? Como é que ele vai saber qual é a escola? Marieta se expressou de maneira pouco formal. Errado, ela se expressou de forma muito formal. É perceptível pela conjugação do verbo. Só se tu voltares a frequentar a escola, tá? Então a gente vê aí que ela usa um vocábulo um pouco mais complexo, né? Ela usa o tu do pode, né? Voltares, tu voltares. Letra E. Para responder ao menino, Marieta usou o português padrão, correto. A norma padrão, gramática normativa. Letra F. Marieta poderia falar com o menino com mais formalidade. Não, não faz sentido, até porque se ele não sabe ler o português, como é que ela falando formal ele vai conseguir entendê-la? Letra G. Só é possível aprender a ler na escola. Não, não é possível, não é apenas possível aprender a ler na escola. Tá bom? Pronto. Aqui temos uma nota interessante. Você sabia que Camões, o maior poeta português de todos os tempos, escrevia frecha em vez de flecha? Isso porque na época em que ele escreveu seu maior poema, Os Lusíadas, frecha era a forma considerada correta pelas pessoas ricas e cultas, como flor. Mas o povo, que era realmente a maior parte da população portuguesa, falava flecha e flor. Então, quem estava certo, o povo ou os nobres? Mudanças como essas ocorrem de forma tão lenta que muitas vezes são imperceptíveis durante a vida de uma pessoa. Hoje, mais de 400 anos depois de Camões, a maior parte a maior parte da população brasileira fala flecha e flor. Repare que, linguisticamente, o fenômeno que age sobre essas formas é o mesmo que atua sobre as formas não padrão. Bicicleta, chiclete, broco, brusa, etc. Quem sabe se daqui a 400 anos estaremos falando assim. Tá. Ele fala aí sobre a mudança linguística, né? Com o tempo, houve essa mudança do vocábulo. A gente percebe que o que prevalece, pessoal, o que prevalece é o que as pessoas que possuem as riquezas falam. Se as pessoas mais ricas começarem a falar frecha, todo mundo, bicicleta, todo mundo vai achar bonito, todo mundo vai falar. Porque é uma questão de status, é uma questão de status. Infelizmente, as pessoas veem dessa forma. Se você tiver status, então o que você fala, mesmo que esteja certo ou errado, não tem importância, né? Não tem uma importância independente do que você falar. Se você tiver dinheiro, né? Infelizmente, muitas vezes isso é o que acontece. Então, ele faz uma reflexão. Será que daqui a 400 anos a gente vai estar falando assim? Quem sabe, né? Daqui para lá, muitas mudanças acontecerão no nosso português. Quarto, o que é um mito? Né? Mito é um gênero textual que se baseia em uma história que não é real, que é contada pelas pessoas, sem fundamento científico. Tá? Quarto, e agora vamos para o quinto quesito. Como vimos, todo preconceito tem origem em mitos. Por exemplo, o preconceito de gênero surge a partir de mitos como as mulheres são frágeis, o homem é mais inteligente, mulher não sabe dirigir, e etc. Em grupo, discuta com os seus colegas e responda: por que ainda existem tantos preconceitos na nossa sociedade? Isso a gente vai debater em sala. Por que ainda existe tanto preconceito na nossa sociedade? Por que as pessoas ainda são tão preconceituosas umas contra as outras? Por que ainda se julgam tanto sem nem conhecer a pessoa? A gente vai debater isso em sala de aula, tá bom? Pronto. E agora, pessoal, a gente passa para a próxima página. A gente passa para a página 50, tá bom? Página 50, vamos lá, para a gente finalizar esse capítulo aqui. Sexto quesito: o que devemos fazer para combater os preconceitos? Como é que nós podemos combater o preconceito, tá? A única forma de combatermos o preconceito, pessoal, é entendermos as diferenças causadas pelas variações, tá? É aceitar aquele diferente, é entender que se a pessoa está naquela situação, muitas vezes ela também não procurou, muitas vezes o fato dela ter nascido naquela situação fez com que ela se tornasse daquele jeito, tá? Como, por exemplo, preconceito linguístico,
onde as pessoas julgam as outras pela forma como elas falam, só que eles não entendem que elas foram criadas daquela maneira. Não tem nada que elas possam fazer em relação a isso. O português ele não existe uma só forma de falar. Existem várias formas de falar o português. Vamos lá, sétimo agora. O que é o preconceito linguístico? Para vocês, o que é o preconceito linguístico? Preconceito linguístico, pessoal, é a não aceitação da forma como a pessoa se comunica. Tá? É quando você discrimina aquela pessoa pela forma como ela fala, pela forma como ela se expressa. Tá bom? Isso aí é dado como preconceito linguístico. Tá bom? Oitavo, no texto, a variação e o preconceito linguístico, apontamos 5 mitos que estão por trás desse preconceito. Faça uma pesquisa e aponte mais alguns. 5 mitos que estão presentes por trás desse preconceito. Ok. Quais são alguns dos outros mitos que as pessoas dizem bastante referente a isso? A gente tem um muito conhecido que é preciso aprender gramática para aprender a escrever, né? É preciso saber gramática. No sul eles falam mais bonito, eles falam melhor, enfim, todos esses comentários são mitos, tá? Não são verdades, não são verdadeiros, eles são mitos. Tá bom? Então vocês vão pesquisar outros exemplos de preconceitos linguísticos. Vamos lá. Nono agora. Presta atenção nisso aqui, tá, gente? Imagine que, depois de algum tempo de trabalho, um funcionário de uma empresa deseja receber um aumento salarial. Depois de muito refletir, ele decide falar com seu patrão. Ocorre o seguinte diálogo. Sou Marcos, o senhor bem sabe que trabalha aqui faz tempo. Daí que você pode me dar um aumento? Então quer dizer, seu João, que o senhor deseja ganhar um aumento, mas isso é jeito de falar com seu patrão? Você pode? Vossa mercê pode ou não pode? Okay. Pronto. Aí temos aí, analisando o diálogo acima, responda as questões a seguir. Letra A. Por que o funcionário passou a utilizar vossa mercê, expressão responsável pelo humor no diálogo, para se dirigir ao patrão? A. Porque ele usou o vossa mercê. Ele usou como forma de talvez uma ironia, né? Quando ele fala aí que isso é forma de falar, aí ele dá uma forma um pouco debochada, né? Podemos dizer assim. Mas foi mais uma expressão com um tom um pouco mais debochado da parte dele, né? Ele queria demonstrar ali formalidade para também, claro, receber o aumento dele, né? Pronto. Letra B. Que tipo de variação compreende as formas se e vossa mercê? Qual é a variação? Que tipo de variação? Variação histórica, variação regional, diacrônica, ou seja, é uma variação da região da pessoa mora, é uma região do tempo do idioma, é uma região da questão social, econômica. Qual é aí? Aí, pessoal, nesse exemplo aí, temos um exemplo de uma variação diacrônica, porque temos aí a mudança da palavra. O você, mais tarde, o vós mercê, né, e o vossa mercê, mais tarde se tornou o você. Então, foi com o tempo. Então, isso aí é um exemplo de uma variação diacrônica que aconteceu com o tempo, tá bom? O tempo foi passando e as palavras foram mudando. Hoje a gente já nem usa mais você, hoje é ser, né? Daqui a pouco esse ser ele vai substituir o de você, porque ele já passou a ser tão usado que já é normal. Letra C. O que o fato do funcionário ter utilizado as duas formas diz a respeito dele? O que o fato do funcionário ter utilizado as duas formas diz a respeito dele? Talvez que ele tenha conhecimento da variante padrão, né? Que ele sabia utilizar aquela forma, apenas não preferiu ser mais natural. Mas isso mostra que ele tinha conhecimento da variante padrão, né? Da norma padrão do português. Tá?
10º. Como você pode perceber, funcionário e patrão têm modos diferentes de pronunciar a mesma palavra. Letra A. Com quais outras palavras isso ocorre? Tem aí o sou e o seu, o senhor e o senhor, né? Senhor e o sou é utilizado pelo funcionário. O senhor e o seu é utilizado pelo patrão, que utiliza uma linguagem mais formal, né? Na sua opinião, a forma utilizada por um ou por outro é mais certa ou mais errada? Bem, gente, essa questão de certo ou errado é bem pessoal, tá? Mas aí varia de cada perspectiva. Por ele estar falando com uma pessoa de autoridade, ele deveria ter utilizado um vocábulo realmente mais formal. Senhor, né? Eu poderia receber um aumento, mas ele fala de forma muito natural, o que comprometeu um pouco a comunicação entre ambos, tá? Então, talvez os dois aí tenham estado errados, pois os dois utilizaram de uma situação não específica, uma situação não apropriada e utilizaram aquele vocábulo. Eles deviam ter adaptado, especialmente o funcionário. Ele deveria ter adaptado o seu discurso à situação, até porque ele estava falando com o seu patrão, né? Uma pessoa muito importante, formal. Então, ele teria que demonstrar ali um pouco de proficiência no idioma, tá bom? No seu próprio idioma. Pronto. E aqui a gente tem um 11º, né, que é o último, esse aqui a gente não vai falar agora, tá bom? Bem, gente, vejam só. Vocês vão responder, tá, as questões, só um minuto. Pronto. Ainda temos muita coisa para ver nesse livro aqui de português, tá bom? Nessa atividade. Então, vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Para vocês realizarem. E na próxima aula a gente vai continuar falando aí sobre os fonemas e os grafemas, tá bom? Eu vou pedir que vocês leiam a página 52. Página 52 e respondam a página 53. Página 52 e respondam a página 53. Vocês vão ler aqui, né, esse texto. E em seguida vocês vão responder as atividades da página 53. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês podem me constar no Class App. Vou postar essa atividade também no Class App para que vocês possam respondê-la por lá, tá bom? Então, fiquem na paz, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição de vocês lá no Class App, tá? Não esqueçam, podem ir lá falar comigo. E quando forem mandar a atividade, vocês mandem no post que eu vou fazer sobre essa atividade, pois eu já postei algumas orientações lá de como vocês devem entregar as próximas atividades. Se atentem a isso, tá? Para que vocês possam enviar tudo certinho e não ter nenhum problema. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, né, nessa aula aqui. Semana que vem a gente tem mais aula de produção textual. Amanhã a gente tem nossa aula ainda de gêneros textuais, tá? Estudem aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Paz para vocês, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente.